Glória a Deus e glória a Deus. Amém, amados? Louvado seja o nome de Jesus. Confesso mais uma vez que estou lisonjeado em estar com vocês aqui nessa noite. E eu esqueço que aqui é um lugar que não sei por que eu choro muito. E eu esqueci a toalha, né, o lenço e etc e tal. Aí vai no terno mesmo. Glória a Deus. O importante é não perder essa sensibilidade. O importante é não deixar de sentir essa presença. O importante é sentir isso, irmãos, glória a Deus, que não pode se apagar, como foi cantado aqui, que o fogo não pode se apagar. Amém? Glória a Deus. Pastor Wagner estava me dizendo que vocês, nesses cultos de missões que tiveram, focaram sobre a África, não é? E eu estava pensando em fazer uma sinopse aqui. Tá muito alto. Pode baixar o retorno. Pode baixar o retorno. Amém? E eu estava pensando em fazer uma sinopse aqui do continente africano, da necessidade da África, né? E já diz os estudiosos, bem boa parte da África tem sido evangelizada. A África que é conhecida pela miserabilidade, que é conhecida pela fome, né? Que é conhecida também pelo misticismo que existe na África muito forte, mas boa parte da África tem sido evangelizada, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, e eh, precisa ser tão evangelizada quanto o Brasil. Eita glória, manda mais, Jesus. Obrigado. Eita glória, aleluia. Vai enxugar um bocado de lágrima aqui, mano. Espero só chorar assim na presença de Jesus, né? Amém? Glória a Deus. Obrigado, obrigado, igreja. E aí, ah, o islamismo, né, impera na África e não é fácil evangelizar esses países muçulmanos, não é fácil. E pensando nisso também, eu pensei em fazer uma abordagem já conhecida aqui do nosso estilo de pregar. Pode baixar um pouquinho. Nosso estilo de pregar. eh, uma abordagem pedagógica, uma abordagem sistemática sobre o tema Jesus, a luz do mundo, conforme nós acabamos de ler em João, lá no capítulo 8. Mas eu confesso aos irmãos que eu tenho andado muito pedindo a Deus direção. Eu sempre disse aos obreiros da igreja que quando o crente lê Bíblia e ora, ele tem sempre o que dizer. Eu sempre penso que o pregador deve chegar aqui com a ideia de ser um professor mesmo, né? Não de ser um mensageiro, exatamente, mas de ser um professor mesmo, de passar para os irmãos aquilo que ele entende. Os irmãos estão precisando aprender, os irmãos estão precisando se enturmar, os irmãos estão precisando se inteirar na perspectiva dele do que acontece na igreja, principalmente quando é um pregador local, né? Como nós pastores, que sabemos dos problemas da igreja, né? E eu sempre digo, quando convido um pregador para estar na igreja onde eu pastoreio, que ele fique à vontade, né? Alguns perguntam assim a mim, pastor Amaro, o senhor quer que eu fale sobre o quê? Eu digo, não, minha bênção, oxente, roupa suja eu lavo em casa. As ovelhas eu trato com elas, se eu sei dos problemas, eu vou na pereba, eu vou na raiz. Então fica na dispensação de Deus, trata do tema quando tem aquela coisa toda e fique à vontade. E eu penso que todo pregador deve ter essa postura, né, de vir, como eu estava dizendo, como professor, para ensinar aquilo que ele acha que o povo está precisando aprender, aquilo que está sendo ventilado por aí errado, e ele trazer uma abordagem bibliocêntrica, uma abordagem bíblica para esclarecer a igreja, porque quando a gente vai para Efésios capítulo 4, a gente vê que nós fomos levantados para isso, para orientar, para preparar, para que os irmãos não sejam conduzidos como uma folha seca levada ao vento por toda sorte de doutrina, pelos que falam fraudulosamente. Porque mensagem a gente não fabrica, mensagem a gente recebe e entrega. Aleluia.
Porque quem sabe da necessidade desse povo é Deus. Amém? Quem sabe a tua necessidade é o Senhor. O Senhor sabe de tudo que está acontecendo, de tudo que está se passando, de tudo que você está vivendo. O Senhor sabe o teu deitar, o teu levantar, o teu andar, o teu agir. É o Senhor quem sabe, aleluia. E é por isso que é importante aí o povo. Qual deve ser a postura do povo? Qual deve ser a postura da igreja? A postura da igreja deve ser essa, de adorador, em espírito e em verdade, porque Deus vai operando na tua vida, na tua vida, na tua vida, de acordo com a tua necessidade. O negócio é você adorar, e Deus recebe e procura os que assim o adoram. Não tenho nada contra as igrejas neopentecostais que gostam de rotular, de fazer uma programação do divino, como por exemplo, e aí surgiu, né, esse movimento que se generalizou na igreja evangélica, culto de libertação, culto da vitória, o culto da cura, o culto da causa impossível, o culto da prosperidade, o culto do enchimento do Espírito. Eu só quero lhe dizer uma coisa, à luz da Bíblia, que se você adorar a Deus em espírito e em verdade, Ele vai operando de acordo com a tua necessidade nessa noite. Então levante a sua mão, adore, exalte, engrandeça, glorifique, adore, aleluia, adore, porque o Senhor procura os que assim o adoram. O Senhor procura os que assim o adoram. Então, se eu adorar e eu estou precisando de saúde, Ele vai me dar saúde. Se eu adorar e estou na prova financeira, Ele vai suprir a necessidade. Se eu adorar e estou precisando que Ele abra a porta, Ele vai abrir porta. Se eu adorar e estou com causa na justiça, Ele vai tirar o papel de baixo, botar em cima, vai fazer eu mover, aleluia, vai me dar vitória. Ele vai pelejar por mim. Se é uma perseguição no trabalho, na vizinhança, até dentro da família e eu estou adorando, Ele vai tomar providência e vai fazer cair por terra toda a ferramenta preparada e forjada contra a minha vida. É só ser adorador. Amém, amados? E aí a mensagem vem, Deus inspira o pregador, e aí a coisa vai acontecendo, porque isso faz com que flua a presença de Deus. Não precisamos forçar a barra. Uma das coisas que eu acho muito bacana aqui é que não precisamos forçar a barra para sentir a presença. A presença flui no louvor, no corinho, flui numa oportunidade. Aleluia, a coisa vai fluindo. Eu achei interessante. O pastor falou para a dirigente e disse: não sei o que, sei o que, sei o que, sei o que. Aí a dirigente, a irmã fulana de tal. A irmã parou, olhou assim e aleluia. Quando chegou aqui já estava preparada. E aí, esse momento que a gente teve que foi emocionante de liberação, de pedido de perdão, de liberação de perdão, e a gente vendo Jesus sendo glorificado numa família. São essas coisas bacanas que devem acontecer na igreja. Amém? Não é aquela coisa da distância, não é? A gente está aqui, mas estamos, na verdade, muito próximo em espírito, em o nome de Jesus. Mas aí, amados, pensando em tudo isso, né? O Senhor me inquietou para que eu me voltasse aqui para o capítulo 5 de Marcos. E como eu havia dito aos irmãos, tratar de Jesus como a luz do mundo tem pano para manga, porque temos muitos versículos, e a gente poderia fazer, como já estava programado no meu coração, fazer uma abordagem pedagógica, sistemática desse tema, né? Até porque a gente entende, eu estava fazendo uma abordagem de Gênesis esses dias, porque, como eu disse, eu saí da evangélica, né, na verdade, nós, terminamos o nosso tempo de Deus naquele lugar, e eu voltei a fazer o Acorda Bênção nas minhas plataformas. Eu entro às 23 horas, e vou até 1 hora da madrugada, pastor Jamerson, no Facebook, no Instagram, Acorda Bênção, no YouTube, Rádio Acorda Bênção, e na minha rádio, Acorda Bênção, é www.acordabenção.com.br, das 23 à 1 da manhã, de hoje para amanhã, até da sexta para o sábado.
E eu estou abordando o livro de Gênesis. E recentemente eu abordei o capítulo 10 de Gênesis, que já é o momento depois do dilúvio. E a gente vê que os descendentes de Noé, Sem, Cã e Jafé, são os que povoam agora a terra, porque no dilúvio a terra foi literalmente destruída debaixo d'água, não é? Quem não entrou na arca, fora Noé, sua esposa, seus filhos e as respectivas esposas, morreram. E depois que as águas do dilúvio baixam, Sem, Cã e Jafé são eles que, agora com as suas respectivas esposas, povoam a terra. E aí cada um vai para um lado, né? Cada um vai para um determinado, o que a gente conhece hoje como continente, como, por exemplo, os descendentes de Sam, ocuparam ali os territórios da Arábia, do Mediterrâneo, da Mesopotâmia, os de Cã, não é? Os de Sem, eles também ocuparam ali a região asiática, o Mediterrâneo, o Oceano Índico, e os de Jafé também ocuparam aquelas regiões ali conhecidas como Babel. Então a gente percebe que, no final da história, esse conglomerado populacional que nós temos no mundo, desde a época do dilúvio, é tudo consanguíneo, é tudo consanguíneo, não é? É tudo consanguíneo. Basicamente, porque no capítulo 12 de Gênesis, só essa distinção aí, no capítulo 12 de Gênesis, porque até o capítulo 11 de Gênesis, a partir aqui desse capítulo 10, é todo mundo descendente de Noé, porque os filhos de Noé é que povoam a terra. Só lá no capítulo 12 de Gênesis é que Deus chama Abraão, e a partir desse chamado que Deus faz de Abraão, Deus constitui um novo povo. Deus constitui um novo povo, que é o povo de Israel, né? Que comumente a gente vai conhecer mais tarde como o povo de Israel. Mas de onde Abraão veio? Abraão veio da descendência de Noé. Abraão veio da descendência de Noé. Só há uma cisão no campo espiritual. Só uma cisão no campo espiritual. Porque quando Deus chama, tem que ter mudança. Quando Deus chama, passa a haver uma diferença. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Geneticamente, até Abraão é tudo a mesma coisa. Mas Abraão não dá sequência à sua descendência? Abraão dá sequência à sua descendência. E Tiago diz lá em Atos capítulo 15 que Deus visitou os gentios para deles formar um povo para o seu nome. Aí passa a haver uma diferença, porque os agora descendentes de Abraão, que mais na frente a gente conhece como o povo de Israel, a diferença está porque os descendentes de Abraão agora passam a ter uma revelação do Deus do céu a partir da experiência que Abraão tem com Deus. Por isso que gentio, com O, é chamado para trás. São os que ficaram para trás. Gentil com O. Dos descendentes de Abraão, chamado Israel de Deus, é o povo que tem a revelação. Porém, no DNA de todos nós, existe a mesma substância, a mesma matéria, a mesma estrutura física. Ou seja, o ocidental, o oriental, o asiático, o africano, o europeu, o da América Latina, da América do Norte, da América do Sul. Todo ser humano é igual e todos eles têm a mesma necessidade de Deus. Todos eles, todos nós temos a mesma necessidade de Deus. Por isso que
Pedro, ele diz em um determinado momento em suas epístolas que as mesmas aflições ocorrem a todos os irmãos em toda a face da terra. As mesmas aflições que a gente sente aqui, irmãos, há um outro povo de Deus sentindo em outro lugar. Glória a Deus. E as mesmas necessidades, as mesmas aflições que eles sentem, são as que a gente sente aqui. Não há diferença. Não há diferença, porque todos nós temos a mesma estrutura, o mesmo DNA. Né? Todos nós somos pó, e ao pó tornaremos. Todos nós somos de carne e osso, uns mais carne, outros mais osso, mas é a mesma coisa. Amém, igreja? O emocional é igual, o mental é igual, o intelectual é igual. Né? O que muda talvez seja só o ambiente da gente. Uns mais quentes, outros mais frios. Uns com menos catástrofes naturais, outros com mais catástrofes naturais. Porém, que se refere ao ser humano, todos nós somos a mesma coisa. O sangue é vermelho. É igual, tem sangue azul. Por mais que queiram dizer, sangue nobre, né? Sangue azul. Mas se você fizer uma pulsão, né? For tirar ali, o sangue é vermelho. A estrutura é igual. Aí, quando a Bíblia vem dizer para nós que Jesus é a luz do mundo, é porque Jesus ilumina a gente aqui e ilumina a todos onde quer que estejam. Aleluia. O Jesus que opera aqui, opera lá na China, lá na Coreia do Norte, lá na Coreia do Sul, lá na África. Aleluia. Lá no Oriente. Jesus opera extraordinariamente, porque Jesus ele veio para todos. E não é à toa que está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é à toa que a Bíblia nos diz que ele comprou para si, com o seu sangue, povos de todas as nações, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas. Hã? Porque essa separação racial, que é sociológica, que é histórica, enfim, não é? Nós temos uns com os olhos mais fechadinhos, outros com os olhos mais esticadinhos, uns com a pele mais clarinha, outros com a pele muito escura, o cabelo que nem o meu, ondulado, um do lado de cá, outro do lado de lá, né? Uns mais lisos, outros mais tchan. Mas, irmãos, isso é por conta do território, da geografia, do ambiente. Porém, quando se trata de carência, quando se trata de necessidade espiritual, é tudo uma só. É tudo uma só. A necessidade é igual. Por isso que Jesus não veio com exclusividade para salvar os judeus, como alguns interpretam. João capítulo 1, verso 11. Que ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Não é? E alguns entendem que Jesus veio salvar os judeus e pelos judeus o terem rejeitado, ele resolveu salvar o resto do mundo. Não, não é verdade. Jesus veio, acho que eu já disse isso aqui, para restaurar o papel messiânico de Israel. Porque, como eu acabei de dizer, quando no capítulo 12 de Gênesis Deus visita Abraão, Deus levanta Abraão para formar um povo, como surgiu aqui a campanha evangelizadora, que poderia ser comissão, que poderia ser os adolescentes, que poderiam ser as crianças, que poderia ser só os obreiros, mas aqui surgiu a campanha evangelizadora. Não que vocês outros não tenham a responsabilidade de evangelizar. Evangelizar é uma ordem de Jesus para todo cristão. Crente que não evangeliza, deixa eu dizer uma coisa a você, está em falta com Deus. Porque evangelizar não é uma frase optativa. Evangelizar é uma ordenança de Jesus à igreja. Nos seminários de teologia, só consta lá na matéria eclesiologia duas ordenanças, que é e é nessa ordem, que também não é certa.
batismo e santa ceia. Eu digo que não é certa porque permita-lhe dizer, pastor, a dizer na igreja que a verdade é que, à luz da Bíblia, para cear você nem precisa, na verdade, ser batizado nas águas, porque o que torna a pessoa membro do corpo de Jesus é o nascer de novo. Por isso que essa ordem ela não é verdadeira. Mas assim, ainda só existem essas duas ordenanças. Mas é importante vocês todos entenderem que a evangelização não é uma frase optativa de Jesus, é uma ordem imperativa, ou seja, é para todo mundo botar a mão no arado. Não é só para a campanha evangelizadora estar com a mão no arado. É para vocês todos aqui. É para vocês todos aqui. É para vocês todos daí. É para vocês que estão por trás da campanha evangelizadora. E é para nós também aqui vivermos com a mão no arado. Porque crente tem que estar dividido assim: pé no chão, cabeça no lugar, coração no céu, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, e a mão no arado. Aí os judeus rejeitaram Jesus, estão rejeitando até agora, vão rejeitar Jesus até a grande tribulação, vão rejeitar Jesus até o momento da parousia. Eu dei uma série de seminários de escatologias por aí, pastor. Eu não mandei o convite para cá, porque aqui já tem o pastor Wagner, e aí ele domina a matéria. Eu vou falar perto do professor, tu tá doido? Aí eu digo, não, deixa quieto, né? Mas eu tenho dado uma série de seminários de escatologia aí, e o povo de Israel está rejeitando Jesus e vai rejeitar até o momento da parousa, não é isso, professor Wagner? Até o momento em que Jesus se manifestar visivelmente sobre o Monte das Oliveiras, e a Bíblia diz que verão aquele a quem o transpassaram. E aí é quando todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E aí é nesse momento que Israel, de fato, não é nem ainda no momento das duas testemunhas, que terá o poder de Moisés e de Elias, que estará evangelizando no período da grande tribulação. Um momento difícil. Momento difícil, como hoje está difícil evangelizar. Não é verdade, irmãs? Está difícil evangelizar. Tem até palavras que a gente, pregador, agora, por causa de live, não pode estar pronunciando, senão a plataforma derruba a live. Até a forma de abordar as pessoas, você agora tem que ter jeito. Por isso, para evangelizar, tem que ter preparo. Para evangelizar, tem que ter preparo. Amém? Você tem que ter jeito para abordar as pessoas, porque senão tudo é discriminação, é preconceito. E ao invés de se aproximar, você acaba distanciando as pessoas do evangelho, da igreja, do Senhor. Então tem que ter preparo, não é? E acontecerá que esse afunilamento do evangelho, que está aumentando cada vez mais, ou seja, está ficando cada vez mais difícil, será bem mais difícil na grande tribulação, que é quando o povo de Israel ainda não conhece Jesus, não aceita Jesus como Messias, e só na parousia é que isso vai acontecer. Pois bem, o capítulo 11 de João, do versículo 11 de João que eu acabei de citar, não é Jesus migrando para salvar os gentios, porque os judeus o rejeitaram, não. É Jesus abrindo já a porta para que os gentios abraçassem esta fé, porque Jesus não poderia perder tempo. As vidas não podem perder tempo. O céu não perde tempo. Deus não perde tempo. Aleluia. A porta tinha que se abrir muito rápido. Por isso que eu tenho dito que conversão, e é bom vocês pontuarem isso em vossas abordagens missionárias, porque evangelizar é fazer missões. Amém? Diga comigo, evangelizar é fazer missões. E é importante vocês terem isso constante na mente de vocês, que conversão é uma necessidade real e urgente para a vida das pessoas. Procurem sempre enfatizar isso, que a necessidade das pessoas se converterem. Não estou falando de você ter que insistir, porque Jesus não é banana podre no final de feira. Você está insistindo.
Mas tem que explicar à pessoa a necessidade que ela tem de se converter agora. E se não quer agora, fazer isso o mais rápido possível. Fazer isso com urgência. Porque ninguém sabe nem o dia nem a hora que vai morrer e porque Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando e a gente também não sabe o dia e nem a hora e precisamos estar preparados para encontrar com o Senhor da glória. Amém, igreja? Então precisamos focar isso para as pessoas. Outro detalhe dessa importância: não ajudar a pessoa a procrastinar a decisão. Entende o que é a palavra procrastinar? Quem entende a palavra procrastinar? Deixar para depois. Do jeito que você fica procrastinando algumas coisas. Não, eu vou ler a Bíblia agora, vou ler depois. Eu não vou orar mais agora, vou orar depois. Não, não vou me envolver mais agora, vou me envolver depois. Não, eu vou deixar para jejuar depois. Não, eu vou deixar para me santificar depois. Não, eu vou deixar para perdoar depois. Não, faça tudo o mais rápido possível. Não ajude a pessoa a procrastinar isso. Como é que eu faço isso? Estou evangelizando a pessoa e quem está falando aqui, irmão, evangeliza, viu? E quem está falando aqui, eu saía na campanha evangelizadora de Mangabeira, Assembleia de Deus, quando era convertido, e eu sou de rua. Eu estou aqui dentro do templo, mas chame o culto para a rua, que eu já disse a vocês. Se tiver culto no meio da rua, me chame. Eu gosto de culto de rua. Eu sou conhecido nem tanto da Rádio Tamandaré, apesar de estar dizendo ao pastor Jamerson, né? É verdade seja dita, Deus usou aquilo ali, aquela rádio, para dar um boom no nosso ministério, na nossa vida ministerial. Mas eu sou conhecido da Praça do Diário, da Dantas Barreto, dos guetos, dos altos, das ruas, das esquinas. E essa ausência da igreja na rua, de ponto de pregação, de culto ao ar livre, viu, minha dirigente? Que tem feito com que surjam bocas de fumo. Então, meu pastor, volte a fazer culto nas praças, volte a fazer culto nas esquinas. Porque a ausência da igreja na rua que está surgindo uma boca de fumo ali na esquina. Ali nas praças. Onde era para ser um lugar de passeio, de lazer, a turma não vai porque a turma está medonha no baseado. É a Craquiolândia. A ausência da igreja. A ausência da igreja na evangelização. Não é? Então, o que é procrastinar? É eu chegar para a pessoa que eu estou evangelizando, a minha bênção, estou aqui, Jesus te ama e coisa e tal, viu, meu jovem? Não, você quer Jesus agora? Diga que não, viu? Só para exemplo. Para o pastor dizer, vamos lá. Não, agora não, diga agora não, diga. Agora não. Tá certo, tudo bem. Se Deus tiver um plano na tua vida, um dia tu chega. Eu ajudei essa pessoa em quê? O que foi que eu fiz? Eu só fiz ela adiar. Se ela der as costas, torcer o pescoço e a medula espinhal dela torar no meio. Ela morre. E aí? Não pode deixar para ele. Entende? Nunca faça. Se alguém vem fazendo isso aqui, não faça. Quer Jesus? Diga de novo que não. Não. Mas um dia, se Deus tiver plano na tua vida, tu chega. Eu quero dizer a você que Deus tem plano. E o plano é salvar. Então não deixe a pessoa, não alimente esse movimento de procrastinação nas pessoas. Deixe bem claro para ela. Deixe bem claro para ela. Mas também não vai dizer, se tu morrer, tu vai para o inferno. Vai levar uma mãozada. Presta atenção, não é assim que se aborda. Que nem um irmão, eu estava na campanha, na escola da bíblica de obreiro, aí o obreiro disse que teve um irmão que chegou no sertão, ó, logo no sertão, subiu na carroça, tá preparado para morrer, o cara, pé! Não pode evangelizar assim, tem que chegar com jeito. Tem que chegar com jeito. Amém? Tu precisa se converter a Jesus. Benção. Tu precisa nascer de novo e faz isso com urgência. Não é para fazer medo não, vis. Mas para morrer basta estar vivo de voinha. E a qualquer hora Jesus vai voltar, a gente não sabe de hora, se prepara. Entende, irmãos? Deixar bem claro para a pessoa, com a leitura de Bíblia, com oração, porque quem evangeliza, se um outro crente comum tem que orar,
tem que orar. Imagine quem evangeliza. Quem evangeliza, eu falei de que tem que ter preparo. Preparo bíblico é importante. Não para se meter em discussões, em debates, como diz Paulo a Timóteo e Tito escreve. Não se meta em debates. Isso não leva a nada. Não leva a nada. Vai debater com o testemunho de Jeová, vai debater com o espírita, vai debater com o católico. Não, 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 não. Mas você precisa ter preparo bíblico para que ninguém pegue você e lhe bote no bolso. Você deve ter preparo bíblico para que você saiba responder a esperança, a razão da esperança que há em você. Amém? Isso é importante. Conhecimento hoje, em outras áreas, também está sendo muito importante, principalmente nessa área de problema mental. E a gente vai falar um pouquinho disso aqui. E tem que estar orando. Se um crente que não evangeliza tem que estar orando. Porque eu quero dizer a vocês aqui todos, que do jeito que todos têm que evangelizar, todos estão inseridos na batalha do exército de Jeová. E a batalha não é contra carne nem sangue, é contra os principados e potestades. Tem que orar, crianças, adolescentes, os jovens, tem que orar. Se não tiver aula, vem para o ciclo de oração, vem para a consagração, vem para o culto de oração à noite. Se não tem trabalho, vem para o culto de oração. Tem que orar, irmão. Porque a gente está vendo aí, inclusive, gente de menor idade com muitos problemas de transtorno mental. E às vezes não é só problema de transtorno mental. Precisa dizer o resto? Tem que orar. E se um crente comum tem que orar, que não estão envolvidos, imagine quem sai para evangelizar. Porque quem sai para evangelizar está literalmente invadindo o terreno do inimigo. E o terreno do inimigo não é a casa da pessoa, não, viu? Não é nem sequer o centro espírita do macumbeiro. O terreno do inimigo é a mente da pessoa que ainda não tem Jesus no coração. E o coração, segundo a anatomia de Jesus, está na cabeça. Mateus capítulo 15, verso 19. É do coração que vem os pensamentos. Então você ia literalmente invadir o terreno do inimigo. Já pensou você invadir o terreno do inimigo sem munição? Você invadiu o terreno do inimigo sem estar munizado, despreparado, sem um pouco de conhecimento bíblico e muito menos sem oração, porque, vamos lá, mesmo que você não tenha esses conhecimento bíblico todo, e na verdade não é também, assim, muito necessário para ter que evangelizar, é importante falar dos três lados da moeda, porque a gente vai ver aqui que basta você dizer, como a irmã chegou aqui e disse, o que Jesus fez na sua vida de transformação, tirou você das drogas, da prostituição, da bandidagem, aleluia, tirou você das garras de Satanás. Só você dá testemunho, isso impacta vidas e mostra o quanto Jesus é poderoso para transformar uma pessoa que se entrega a Ele. Aleluia! Testemunho forte a gente ouviu aqui. Eu era assim, eu não prestava, pensava, era benção. Agora está prestando, oh, glória. É nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. É importante. Aí entra o elemento oração, porque a oração vai gerar inspiração, a oração vai gerar autoridade, a oração vai gerar direcionamento, ousadia de Deus. Precisa preparar-se, precisa estar orando. Mas aí o Senhor me levava aqui para Marcos capítulo de número 5. Meu Deus do céu, eu vou adiantar, irmãos, porque isso, por incrível que pareça, agora eu me lembrei de um pregador aqui da vigília. Isso foi só a introdução. Eu disse, rapaz, a vigília vai terminar de meio-dia. Glória a Deus. Mas o culto vai terminar de meia-noite. Vou terminar. Mas isso foi só a introdução, viu? No capítulo 5 de Marcos, nós temos 3 milagres que apontam para a importância de falarmos de Jesus. E eu vou ser bem categórico por causa da hora que eu já vi aqui. Primeiro nós temos o Gadareno. O Gadareno, que você já sabe a história, ninguém podia amansar o cara, ele quebrava as correntes, os cadeados, como se fosse
Barbante queimado. Barbante já é fraco, e queimado, né? Muito fácil, ele quebrava. Ninguém podia deter aquele homem, ninguém podia amansar. O homem se machucava com pedras, vivia no sepulcro. Tinha casa, tinha família, tinha, mas vivia nos sepulcros. Andava nu, andava nu. Então o homem inspirava medo, era o terror, era o terror. E a gente sabe que o problema daquele homem não era um problema de esquizofrenia, por isso que eu disse, problemas mentais. Não era um problema de esquizofrenia. Não era um problema de depressão maior. Não era um problema de depressão maior. Não era o tal do transtorno obsessivo, compulsivo, misturado com a esquizofrenia. Isso deixa a pessoa para lá de perturbada e você fica sem saber se é demônio ou se é transtorno mental. Por isso que é importante também orar para que flua o discernimento do Espírito quando você estiver envolvido na obra. E deixa eu dizer também que a importância de se envolver na obra faz com que os dons fluam na sua vida. Precisa orar, precisa orar. Mas quem evangeliza sabe o que eu estou dizendo. Aleluia. Flui os dons do Espírito, flui a palavra da sabedoria, do conhecimento, e flui o discernimento dos Espíritos, a habilidade, a capacidade de dizer se é ou não um demônio que está operando ali. Não é isso? Flui. Isso flui. No cara que era demônio. E a gente sabe que demônios são anjos que foram expulsos do céu. Não é? E aí, se a gente for lidar com eles humanamente falando, a gente não é páreo para isso. Por isso que a gente tem que estar revestido do poder de Deus e ir na autoridade do nome de Jesus. Porque se for demônio, ele sabe que Jesus é Deus e ele treme diante dele. E se você usa a autoridade do nome de Jesus, o demônio sai. Porque os demônios sabem muito bem quem é Jesus. Por isso que eles, quando foram, o homem foi impelido por eles até Jesus e já foi dizendo que temos contigo ao Filho do Altíssimo. Jesus disse, cala a boca. Jesus poderia aproveitar a oportunidade e dizer, fala aí, demônio. Diz quem sou eu. Porque são anjos que foram expulsos do céu. Sabem que Jesus é Deus. Mas Jesus disse, cala a boca. Porque Jesus não queria tornar-se conhecido pelo testemunho dos demônios. Quem deve fazer Jesus conhecido somos nós. Quem deve tornar Jesus conhecido somos nós. Através do testemunho, do mandamento, do exemplo, como está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 14 e 15, ou 15 e 16, nós devemos ser luz do mundo e sal da terra, aleluia. Devemos tornar Jesus conhecido através, inclusive, do testemunho, porque foi para isso que Jesus nos chamou, para sermos suas testemunhas. Falar dele. Falar de Jesus. E aí, depois que os demônios impelem aquele homem gadareno até a presença de Jesus e há essa revelação e essa repreensão agora por parte de Jesus, Jesus expulsa os demônios que estavam naquele homem e aquele homem que inspirava medo agora foi visto vestido e sentado e em perfeito juízo. Porque Jesus, ele transforma, ele liberta, ele restaura. Aleluia. E aí, quando Jesus está indo embora, o homem diz, eu vou contigo, Senhor. Jesus disse, não, vá para a tua casa e diz aos teus, quão grandes coisas o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Porque Jesus ressocializa, Jesus restaura a vida em todos os sentidos e aspectos. Jesus restaurou a vida moral, a vida mental, emocional, a vida social e a vida em família daquele homem. Por isso que nós temos que anunciar Jesus, o maior transformador de vidas. O que liberta, o que restaura, o que transforma, o que modifica. Amém, amados?
Essa é a necessidade de todo mundo. É a necessidade de todo mundo. Às vezes você vê uma pessoa até arrumadinha, e tem gente que se nega de pregar o evangelho para uma pessoa arrumadinha, porque acha que o evangelho é só para quem está maltrapilho. Acha que o evangelho é só para os noiados, para os maconheiros, para os cachaceiros, para as prostitutas. Não, evangelho é para todo mundo. Uma vez eu fui evangelizar na Rua do Rio, cheguei lá, pastor, e aí de repente, um bocado de jovens subiu a ladeira do Alto do Pinhos, o antigo Escalhabe, subiu, meu Deus do céu. E ficou só um que não correu porque estava bêbado, jogado na calçada. E alguém chegou e disse: muito importante ter chegado esse trabalho aqui. Uma pessoa arrumadinha. Oi, irmão. E disse isso para eu ouvir, ó. Diga não. Eu disse: o evangelho não é só para os jovens que correram. O evangelho não é só para esse que está aqui como um cachorro jogado, porque está cheio de cachaça. O evangelho é para quem tem a sua vida arrumadinha, a sua vidinha casta, organizado financeiramente, organizado socialmente, organizado conjugalmente, mas se ainda não nasceu de novo, precisa ouvir o evangelho de Jesus. Se ainda não nasceu de novo, não é o dinheiro que vai levar para o céu, não é a vida em família organizada que vai levar para o céu, não é estar bem vestido que vai levar para o céu, não é estar resolvido profissionalmente, economicamente que vai levar para o céu. Para ir morar no céu, tem que se converter a Jesus Cristo, aceitá-lo como único e suficiente Salvador da sua vida. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não basta ter uma religião, não basta fazer parte de uma igreja evangélica, tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. E aí temos outro episódio aqui para adiantar: Jesus indo para a casa de Jairo, mas se depara com a mulher do fluxo de sangue. Vocês conhecem a história, eu não vou narrar, senão vou terminar mais tarde. Mas aí a mulher, que havia já gastado tudo que tinha com os especialistas da época e nada resolvia, só o estado dela indo de mal a pior, ela resolveu tocar nas vestes de Jesus e disse consigo mesma: se eu tocar, eu ficarei curada. Ela vai, toca nas vestes de Jesus, o milagre acontece, flui. Quando Jesus olha, alguém me tocou. Mas, Senhor, a multidão te aperta, te oprime. Né? É como se você estivesse pegando um ônibus lotado, cheio de gente, que você nem pisa nos degraus, o pessoal que sobe você. Não é, irmão? É bronca. Aí tu ainda diz quem foi que me tocou? Largo da Paz não, é suave, né? É cheio, Largo da Paz. É aquele que dirige ali, é Largo da Paz, né? Tem hora que, né, minha benção? Tem hora que é gente demais, né? Eu não vou perguntar se o senhor queima passagem, não, porque queima é para dar, né? Porque tá na live, né? Tá lotado. E o senhor ainda pergunta quem foi que me tocou? Eu senti que alguém me tocou porque de mim saiu virtude. O que eu quero dizer para vocês que evangelizam: saiam com fé. Saiam com fé. Permita-me, pastor, dessa instrução aqui na igreja. Está vendo a pessoa doente? Eu posso orar por você? Posso orar por você? Você ora. Eu posso impor as mãos? Pede tudo, eu tenho que pedir permissão, tá? Eu posso impor as mãos sobre você? Se só oriento que, se tiver, deve ter no mínimo 2. Ninguém nunca evangeliza só. Até porque Jesus mandou de 2 em 2. Ninguém nunca evangeliza só. É uma orientação bíblica. Não é? No mínimo 2. Vai orar na rua, de preferência de olho aberto. De olho aberto. Agora, se for a pessoa, pastor Amaro, endemoniada, aí você tem que saber se é demônio mesmo. E aí você, porque endemoniado a gente não põe a mão não, viu, irmão? Não vai partir para cima de endemoniado não, senão você vai levar uma mãozada. E outra coisa, aborda ele com o olho aberto, a pessoa que endemoniada com o olho aberto. Tá aí, se mexendo, se estribuchando, tá lá.
Em nome de Jesus. Já vai assim. Em nome de Jesus. Não vá pensando no seu pecado, na sua vida regressa. De repente até uma raiva que você teve para não vir para a campanha evangelizadora. Porque o inimigo se levanta, irmão. É muita fúria. E para contrariar, para você ter raiva, aí você ainda não está vigiando muito, diz uma pornofonia, o famoso palavrão. Aí o inimigo joga a seta. Ah, tu vai evangelizar assim agora? Eu vou evangelizar, não. Eu me contraria. É assim, né? Sabe o que você faz? Jesus, me perdoa. Jesus está ciente. Eu vou, Satanás. Eu vou, Satanás. Eu vou. Vai na autoridade, vai na fé, vai no nome de Jesus. E vai fluir, o poder de Deus vai fluir. Amém? Para terminar, Jesus chega na casa de Jairo. Está lá a menina morta, que para Jesus ela está dormindo. Porque para Jesus morrer e dormir é a mesma coisa. Mas aí Jesus manda logo que os incrédulos se retirem. Tem que crer. Tem que crer. Porque os sinais seguirão os que crerem. Aí você vai crendo, vai no nome de Jesus, e evangeliza com autoridade, e evangeliza com ousadia, e põe a mão e ora pelo enfermo, e expulsa demônio. Amém? Porque o Senhor prometeu estar conosco nesta hora. Mateus capítulo 28, segundo os exegetas, essa palavra, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, está condicionada ao estarmos sendo agentes ativos da seara. O Senhor está com você, está. O Senhor está aqui, está beleza, está com você. Mas entenda, Jesus está aqui se comprometendo a você não ir só. Por isso que a Bíblia diz que quando os discípulos saíram para evangelizar, cooperava com eles o Senhor, confirmando a palavra através de milagres que os seguiam. Se existe um grupo agentes de milagre na terra, é esse pessoal que evangeliza. É a gente que está envolvido na obra. É a gente que está pregando a palavra. É a gente que está fazendo visita. É a gente que está se disponibilizando a ser instrumento de Deus para outras vidas. Somos agentes de milagres na terra. E precisamos mais disso para as nossas vidas. Buscar esse poder em oração, em jejum, mas está envolvido, fará fluir os dons do Espírito Santo na vida de todos nós. Eu quero convidar a igreja para ficar de pé e fazer aqui um desafio para quem ainda não é integrante da campanha evangelizadora, tornar-se a partir de hoje. Quem ainda não é integrante da campanha evangelizadora, a partir de hoje, procurar a dirigente da campanha e entrar nesse exército. Eu quero dizer a você, aleluia, você que tem sede de poder de Deus, poder de Deus. Você que quer ser usado nos dons do Espírito. Você que quer que o Espírito Santo flua através da sua vida. Existe alguém assim aqui nessa noite? Pastor Amaro, eu tenho uma sede de milagres. Eu quero ser usado por Deus poderosamente. Existe alguém aqui com essa vontade? Se existir, levanta a tua mão. Não vou chamar você aqui à frente, não existe. Amém. Já faz parte de alguma campanha evangelizadora? Já faz parte de alguma campanha evangelizadora? Já fez? Está fazendo agora? Quer voltar para a campanha evangelizadora? Quer voltar hoje? Não é aceitando Jesus, não, que ela já é salva, irmão. Eu quero convidar a senhora aqui à frente, então. Aleluia. Alguém mais quer voltar à campanha? Irmão, é importante isso, pastor. Nem só convida para aceitar Jesus. Isso é uma necessidade. Mas tem muita gente que está apagadinha e precisa, ó, do sopro do Espírito. Para Deus encher, para Deus encher, para Deus encher.
Alguém mais quer voltar para a campanha evangelizadora? Ou quer fazer parte da campanha evangelizadora a partir de hoje? Alguém mais? Alguém mais? Eita, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Alguém mais quer engrossar essa fileira? Alguém mais quer? É a partir de hoje. Vai procurar dirigente, tá aqui ela. Aleluia. E vai somar com essa serva de Deus. Olha o exército aumentando de Jeová aqui. Amém? Vocês vão perceber o poder de Deus na vida de vocês. E poder de Deus é tudo para a vida da gente. Amém, amados? O convite para aceitar Jesus o pastor vai fazer. Aqui eu sou inspirado para convidar essas pessoas. Amém? Então deixa eu orar por essas pessoas, pastor. Amém? Especificamente, né? Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Pai, eu te peço nesta hora, ó meu Deus, por essas tuas servas, ó meu Senhor, que vieram aqui determinadas a Senhor a voltar, aleluia, a fazer a tua obra em conjunto com as demais irmãs. Ó meu Senhor, te peço, ó Pai querido, enche-as do Espírito Santo. Te peço, ó meu Deus, enche-as do teu poder de ousadia, ó meu Senhor, de coragem, ó meu Senhor, de determinação, para que, ó meu Pai, elas estejam com a mão no arado. Ó meu Deus, essa decisão das tuas servas de estar mais do que nunca envolvidas na tua obra. Ó meu Senhor, faz fluir os dons do Espírito Santo. De calabassuri andarabasture galabas. Renova as forças, renova os dons, renova, Senhor, teu Espírito dessas vidas. Ó meu Pai, enchendo-as do teu Espírito Santo, dando-lhe entendimento da tua palavra, abrindo-lhes a mente, Senhor, para a tua palavra. Oh, vivam experiências profundas de Deus em vossas vidas a partir de hoje. Dons do Espírito Santo. Aleluia, dons do Espírito Santo. De calabassuri andaraba calabassuri abacai. Deus está trazendo um novo tempo para a vida de vocês a partir de hoje. Aleluia, tempo de profundidades espiritual. Tempo de revelação de Deus para as vossas vidas. Autoridade e ousadia em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus. Amém? Oh, glória a Deus. Podem voltar, amados, para os vossos lugares e vivam esse tempo de Deus para a vida de vocês. Alguém quer entregar a vida para Jesus? Este Jesus que transforma, que liberta, que restaura. Alguém aqui nessa noite quer receber de Jesus libertação, perdão dos pecados, o nome escrito no livro da vida? Alguém ainda não é evangélico aqui nessa noite, por favor? Eu não vou insistir com você. Só quero saber. Alguém ainda não é evangélico? Aleluia. Temos 1, 2, 3, 4 pessoas que estou vendo com as mãos levantadas. Vocês acabaram de ouvir agora, hoje, que não podem deixar para depois, porque pode ser muito tarde. Então, tomem essa decisão com urgência. Tomem essa decisão com urgência. Porque a gente não sabe o dia nem a hora que vai partir para dessa para a eternidade. E Jesus está voltando, a gente não sabe o dia nem a hora. Então, procrastinar, deixar para depois, pode ser muito tarde.